Hayek argumenta que, para impor um plano econômico único, o governo precisa forçar as pessoas a obedecer. Se alguém discorda do plano, precisa ser silenciado. Se alguém age fora das regras, precisa ser punido. Com o tempo, isso abre espaço para líderes autoritários. Não necessariamente os mais competentes ou éticos, mas os mais dispostos a usar o poder e a força. Segundo Hayek, sistemas altamente centralizados tendem a atrair pessoas que desejam controlar os outros. O poder concentrado se torna perigoso. O livro também critica a ideia de igualdade imposta. Hayek A preocupação diferencia dele era igualdade com o perante a lei controle de total, igualdade de o resultados. que hoje chamamos de A primeira socialismo ou garante coletivismo. liberdade. A segunda exige intervenção constante do Estado. Para tornar todos iguais nos resultados, o governo precisa tratar pessoas diferentes de forma diferente. Isso destrói o princípio da justiça imparcial. Hayek acreditava que a busca por justiça social, quando mal definida, pode acabar sacrificando a liberdade individual. Outro tema central é o papel do mercado. Para Hayek, o mercado não é perfeito, mas é o melhor mecanismo que temos para coordenar ações humanas sem coerção. Os preços funcionam como sinais. Eles transmitem informações sobre escassez, demanda e preferências. Quando o Estado interfere excessivamente nos preços, esses sinais são distorcidos. As decisões passam a ser tomadas com base em ordens, e não em informações reais. O resultado é desorganização econômica. Hayek também alerta para o perigo das boas intenções. Muitas políticas autoritárias começam com objetivos nobres: reduzir desigualdade, garantir emprego, proteger os mais fracos. Mas, Friedrich Hayek foi um dos maiores pensadores liberais do século XX. Em O Caminho da Servidão, publicado em 1944, ele faz um alerta poderoso. O perigo de entregar liberdade individual em troca de promessas de segurança e igualdade impostas pelo Estado. O livro nasce em um contexto histórico delicado. A Europa vivia as consequências do nazismo, do fascismo e do socialismo autoritário. Muitos acreditavam que o planejamento central da economia era o caminho para uma sociedade mais justa. Hayek discordava profundamente dessa ideia. Para ele, quando o Estado passa a controlar excessivamente a economia, a sociedade começa, pouco a pouco, a caminhar em direção à perda de liberdade. Pelo contrário, são aqueles dispostos a fazer o que for preciso para manter o controle. São pessoas que não têm escrúpulos em usar a força, a propaganda e a coação para garantir que o plano seja seguido. Ele cunhou a famosa frase: os piores chegam ao topo. Isso acontece porque pessoas com princípios morais fortes teriam dificuldade em tomar decisões difíceis que prejudicam alguns indivíduos em nome do coletivo. Ele defendia Já os leis, mais autoritários não instituições hesitam. fortes A e estrada regras para o claras. poder nesse sistema O é problema, pavimentada com a segundo ele, supressão da surge quando o liberdade. Estado Um deixa ponto de ser crucial que árbitro e Hayek passa a ser destaca é o jogador. papel da competição e Quando do o sistema governo de tenta preços em planejar uma toda a economia de economia, mercado livre. ele precisa decidir Para o que ele, produzir, os preços não quanto são produzir, apenas números. para quem produzir Eles e a que são preço. sinais. Essas Eles carregam decisões, informações em uma vitais sobre sociedade a escassez de livre, são recursos e as tomadas por preferências das milhões de pessoas. indivíduos Quando todos você os paga mais dias. caro por um abacate, por Nenhum exemplo, governo, o preço por está mais sinalizando aos bem-intencionado que produtores que seja, há uma alta possui demanda e que talvez informações valha a pena suficientes plantar para mais substituir abateiros. esse É um processo espontâneo do sistema mercado. descentralizado e espontâneo de Hayek coordenação. chama isso Ninguém de está no problema do comando. conhecimento. Mas milhões de O decisões conhecimento individuais está se espalhado somam pela para alocar sociedade. recursos de forma Cada eficiente. pessoa sabe Quando um algo que governo tenta ninguém mais fixar os sabe. preços, ele destrói Quando o esse Estado sistema de centraliza comunicação. decisões, ele ignora essa diversidade de informações. O resultado são erros, desperdícios e ineficiência. Para corrigir esses erros, o governo tende a usar mais controle, mais regulações, mais coerção. É aqui que começa o caminho da servidão. Outro ponto importante do livro é a relação entre planejamento econômico e autoritarismo. Hayek acreditava que a cooperação humana é mais eficiente quando surge de forma voluntária, e não quando é imposta por uma autoridade central. Para ele, as sociedades mais prósperas não são aquelas em que o Estado controla tudo, mas aquelas em que indivíduos livres conseguem coordenar suas ações espontaneamente. Essa cooperação espontânea acontece todos os dias, mesmo sem que percebamos. Quando alguém produz, outro consome. Quando alguém investe, outro trabalha. Quando alguém inova, outros se beneficiam. Nada disso precisa ser ordenado por um governo central. Hayek chamou esse processo de ordem espontânea.
É uma ordem que não nasce do planejamento, mas da interação livre entre pessoas que buscam seus próprios objetivos dentro de regras gerais. O mercado, segundo Hayek, é um dos maiores exemplos dessa ordem espontânea. Milhões de decisões individuais se ajustam continuamente por meio dos preços, da concorrência e da informação descentralizada. Quando o Estado tenta substituir esse processo por planejamento central, ele destrói os mecanismos que tornam a cooperação possível. As pessoas deixam de decidir por si mesmas e passam apenas a obedecer. Com o tempo, isso reduz a criatividade, a responsabilidade individual e o senso de iniciativa. Hayek também alertava que a dependência excessiva do Estado enfraquece a sociedade civil. Quando o governo assume todas as funções, as pessoas deixam de cooperar entre si. A solidariedade deixa de ser um ato voluntário e passa a ser uma obrigação. Ele os alertou. E aquilo que é imposto Cuidado, perde seu vocês valor estão moral. trilhando o mesmo caminho que levou a Alemanha à tirania. Esse caminho, para Hayek, que começa a com boas liberdade intenções econômica está e o desejo de diretamente controlar ligada a à economia liberdade para o bem de política. todos. É um declive Quem controla a escorregadio que economia, termina na controla a servidão, vida das na perda pessoas. total da dignidade Se o e da Estado liberdade decide humana. onde você Então pode qual é a trabalhar, mensagem quanto você pode o ganhar e caminho o da que você servidão pode para nós consumir, hoje? ele Em um também mundo passa a onde influenciar o que constantemente você pode ouvimos pensar e pedidos dizer. por mais intervenção A do perda Estado da para liberdade resolver todos os econômica abre problemas, caminho para de a perda crises de outras econômicas, liberdades. a desigualdade social, as Hayek não palavras de negava a Hayek são existência um de lembrete desigualdades. poderoso. Elas nos convidam a Ele refletir reconhecia sobre que o um mercado verdadeiro gera custo de cada resultados nova diferentes para regulação, pessoas de cada novo diferentes. poder que entregamos ao Mas, governo. para Será que ele, estamos essas passo a diferenças passo, são menos trocando nossa perigosas do que o liberdade por poder promessas de concentrado nas segurança? mãos de A obra de poucos Hayek governantes. nos desafia a valorizar a liberdade Segundo Hayek, econômica não a como um fim verdadeira em si ameaça mesma, não é a mas como a desigualdade em guardiã si, mas a indispensável de ausência de todas as limites nossas ao outras poder estatal. liberdades. É um convite Ele para sermos defendia um Estado vigilantes de e direito defendermos a forte, sociedade onde as leis livre, fossem onde cada um de gerais, nós pode perseguir abstratas seus e próprios aplicáveis sonhos a e todos valores. igualmente. Espero que esta análise tenha Não leis despertado feitas sua para curiosidade favorecer sobre o grupos caminho da específicos. servidão. É um livro denso, Quando o governo mas suas começa a ideias são conceder essenciais privilégios, para entender ele os cria debates dependência políticos e política. econômicos E a atuais. Se dependência você gostou deste política vídeo, gera não se esqueça de submissão. deixar o seu like, Hayek compartilhar com também os amigos falava e se sobre o inscrever no perigo do canal para mais coletivismo. conteúdos como este. Quando Deixe o nos indivíduo é comentários visto o que você apenas achou como das parte de ideias um de grupo, Hayek. sua Você liberdade concorda com perde ele? valor. Discorda? Vamos Decisões continuar essa passam a ser conversa. justificadas Muito obrigado pelo por bem assistir comum, e até a próxima. mesmo que prejudiquem pessoas concretas. O indivíduo deixa de ser um fim e passa a ser um meio. Segundo Hayek, é nesse ponto que a moral se deteriora. As pessoas passam a aceitar injustiças em nome de um objetivo maior imposto de cima para baixo. Ele alertava que regimes autoritários raramente se apresentam como inimigos da liberdade. Eles surgem prometendo ordem, estabilidade e segurança. Aos poucos, a população se acostuma com restrições. A censura passa a ser vista como proteção. A obediência, como virtude. Para Hayek, a maior defesa contra esse processo é uma cultura forte de liberdade. Liberdade de pensamento. Liberdade econômica. Liberdade de escolha. Essas liberdades exigem responsabilidade. Exigem maturidade. Exigem aceitar que nem todos terão os mesmos resultados. Mas, segundo Hayek, esse preço é menor do que o custo da servidão. No final, o caminho da servidão é um aviso. Não contra o Estado, mas contra o poder sem limites. Não contra a cooperação, mas contra a imposição. Hayek nos lembra que a liberdade não se perde de uma vez. Ela se perde em pequenas concessões, feitas em nome de boas intenções. Boas intenções, segundo Hayek, não garantem bons resultados. Muitas das maiores perdas de liberdade da história começaram com discursos bem-intencionados, focados em justiça, igualdade e proteção social. O problema não está no objetivo declarado, mas nos meios utilizados para alcançá-lo. Quando o Estado assume o papel de decidir o que é melhor para todos, ele precisa escolher vencedores e perdedores. E essas escolhas não são neutras. Elas refletem interesses, ideologias e, muitas vezes, o desejo de manter o poder. Hayek alertava que políticas criadas com boas intenções tendem a ignorar consequências não planejadas. Ao tentar corrigir um problema específico, o governo cria outros problemas ainda maiores. Para resolver esses novos problemas, surgem mais intervenções. Mais controle. Mais burocracia. Esse ciclo faz com que a liberdade seja sacrificada pouco a pouco, quase sem resistência. Outro ponto central é que, ao prometer segurança total, o Estado cria uma ilusão perigosa.
Nenhuma sociedade consegue eliminar todos os riscos da vida. Quando as pessoas acreditam que o governo é responsável por garantir todos os resultados, elas abrem mão da responsabilidade individual. E sem responsabilidade, não existe liberdade real. Hayek defendia que a incerteza faz parte do progresso. É justamente a possibilidade de erro que permite inovação, aprendizado e evolução. Sistemas excessivamente controlados tentam eliminar o risco, mas acabam eliminando também a criatividade. Ao centralizar decisões, o Estado passa a impor uma visão única de bem-estar. Quem discorda dessa visão é visto como obstáculo. Com o tempo, a divergência deixa de ser tolerada. A crítica passa a ser interpretada como ameaça. É assim que a liberdade de expressão começa a ser restringida, mesmo sem que a sociedade perceba. Hayek também apontava que governos bem-intencionados tendem a crescer indefinidamente. Cada nova função atribuída ao Estado exige mais poder, mais recursos e mais controle. O cidadão deixa de ser um agente ativo da própria vida e passa a ocupar o papel de dependente. Dependente de decisões tomadas por outros. Dependente de políticas que não controla. Dependente de um sistema que promete proteção, mas cobra obediência. Segundo Hayek, essa transformação é sutil. Ela não acontece de um dia para o outro. Aos poucos, o indivíduo deixa de decidir e passa apenas a seguir regras. Quando isso acontece, a liberdade perde significado prático. Ela existe no discurso, mas não no cotidiano. O cidadão dependente dificilmente questiona o sistema que o sustenta. Criticar o poder passa a representar risco. Risco de perder benefícios, oportunidades ou segurança. Essa dependência cria um ambiente propício à conformidade. Pensar diferente se torna perigoso. Discordar se torna inconveniente. Hayek alertava que, nesse contexto, a democracia começa a se esvaziar. O voto ainda existe, mas a escolha deixa de ser verdadeiramente livre. Quando o sustento depende do Estado, a vontade política se molda ao medo da perda. A liberdade se transforma em moeda de troca. Outro efeito dessa dinâmica é o enfraquecimento da responsabilidade individual. Se o Estado é responsável por tudo, o indivíduo deixa de ser responsável por si mesmo. Mas a história do século XX, com os regimes totalitários da Alemanha nazista e da União Soviética, deu uma força assustadora aos seus deixam de gerar reflexão e passam a gerar reivindicação. Para Hayek, essa mudança afeta profundamente a cultura de uma sociedade. O esforço perde valor. A iniciativa é desencorajada. O mérito passa a ser visto com desconfiança. Com o tempo, o progresso desacelera. Hayek também observava que sociedades altamente dependentes do Estado tendem a aceitar níveis maiores de controle. Câmeras, regulações, autorizações e vigilância passam a ser justificadas como necessárias para o bem comum. A privacidade deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio. Nesse ambiente, o poder cresce sem resistência. Porque quem depende não confronta. O Caminho da Servidão não é um livro sobre o passado. É um aviso permanente sobre o presente e o futuro. Hayek nos lembra que a perda da liberdade raramente acontece de forma brusca. Ela acontece aos poucos, em nome de boas intenções, segurança e conforto. Quando o poder se concentra, o indivíduo se enfraquece. Quando o Estado decide demais, o cidadão escolhe de menos. E quando deixamos de questionar, começamos a aceitar. Preservar a liberdade exige responsabilidade, maturidade e vigilância constante. Exige aceitar riscos, diferenças e incertezas. Porque uma sociedade livre não é perfeita. Mas é aquela em que as pessoas ainda podem pensar, escolher e construir o próprio caminho. Que essa reflexão continue além deste vídeo. Porque a liberdade nunca está garantida. Ela precisa ser defendida todos os dias. Obrigado por acompanhar. Até o próximo conteúdo.